noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um podcast maneiro e a nossa convidada, ela é mais do que especial, ela é a nossa conselheira da Escola de Autocuidado, nossa querida Thalise, né? Quem conhece ao vivo sabe o quanto que ela é graciosa, o quanto que é bom trocar uma ideia com ela. E não poderíamos deixá-la de fora nessa semana de autocuidado, né? E para conversar com ela, eu também tenho aqui a nossa querida Joabe, coordenadora, junto comigo. Gente, estou aqui, gente. Ai, como eu tô feliz, gente, como eu tô feliz. Nosso segundo podcast e hoje especial, né? Como a Mai falou, a Thalise é uma querida nossa conselheira. Ai, gente, coordena junto com a gente. Ai, meu Deus, é muito bom ter Thalise pertinho com a gente. Então, hoje promete, hein, gente? Hoje promete. Então, fiquem ligados até o fim desse podcast. E olha só o tema hoje. Maiara, esse tema já mexeu comigo. Jesus. Olha só a graça, só a graça. Olha só o tema. Cadê o tema, gente? Tá aqui. Produtividade, uma perspectiva bíblica. Aí eu digo, meu Deus, entendi, Deus. Então, vamos lá. E aí, pensar em produtividade, né? Não tem como a gente não pensar nas visões de trabalho, né? Que nós acabamos escutando, né? Por exemplo, em meio a essa pandemia, né? Vamos pensar em meio a essa pandemia, assim, Ai, gente, me enrolei agora. Corta. Tá, continua. Peraí. Fiz a apresentação, fiz tudo, tal. Tema. Aí tu entrar para a primeira pergunta. Joabe. Ela travou? Então, aqui para mim ela tá. Agora voltou. Para mim também. Travou, foi, gente? Travou, agora voltou. Travou? É uma luta para fazer isso, gente. Não, mas vai. Pronto, então vamos lá. Eita, agora eu peguei na... Joabe, volta e começa pela primeira pergunta. A tua fala... Onde tá roteiro com letras garrafais. O primeiro você desconsidera. Aí agora tu entra já dando a tua consideração sobre o trabalho para entrar nessa pergunta, entendeu? Entendi. Então, a nossa primeira pergunta tem a ver com o que é... Ai, meu Deus. Mas emenda. Me deu uma enrolada agora aqui. Vai. Tá bom. Vai. Então tá. Então, Thalise, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre, né? E a primeira pergunta que a gente queria trazer para você é sobre qual que é a nossa visão assim de trabalho, né? Porque se a gente for parar para ver aí o que essa galera tem pensado, o que essa galera tem colocado até nas redes sociais, né? Que trabalho é algo ruim, trabalho é algo que é penoso, trabalho é só para pobre, que queria ser rico para não trabalhar, enfim, eu acho que a gente precisa, antes de começar a falar sobre a produtividade, entender o que é esse trabalho, assim. E aí eu gostaria de perguntar para você qual que é, assim, a sua visão de trabalho. De fato, existem visões concorrentes, assim, para conceber o que é trabalho. Pode ter uma perspectiva, como foi por um tempo na teologia católica, de que trabalho é uma forma de castigo, de consequência da queda, ou algo associado a alguma forma de escravidão ou de punição. Como você disse, e permeia até o ideário contemporâneo de que trabalhar é ruim, de que trabalho não é uma coisa bacana, como você bem disse, trabalho é para pobre ou coisas assim. Mas é uma visão, na perspectiva bíblica, bastante equivocada, porque a Bíblia descreve na criação, em Gênesis no capítulo 1, que no princípio Deus inaugura o mundo trabalhando. A criação é obra do trabalho de Deus.
ele plantou, arquitetou e inferiu nesse desenho de mundo e de sociedade muito trabalho. E ele, quando chega ao fim do trabalho criativo, né, Deus olha e vê que tudo quanto ele tinha feito era muito bom. E na percepção de que o trabalho era bom, de que o fruto do seu trabalho era bom, a gente vê no capítulo 2 que assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, ele descansou de toda a obra que tinha feito e abençoou e santificou o 7º dia na perspectiva do descanso. Então, Deus inaugura a sua criação, todo o seu trabalho criativo, trabalhando e descansando. E quando ele forma o jardim, quando ele cria o homem e a mulher, ele também ordena o trabalho. Ele comissiona um mandato ali cultural de cultivo, de cuidado, de preservação, da própria nomeação dos animais, que foi um trabalho que Adão teve de dar nome. E o trabalho, na perspectiva bíblica, ele é uma expressão da característica do próprio Deus. É da natureza de Deus trabalhar. Evidentemente, depois da queda, a gente nota a perspectiva do trabalho com traços de queda. E aí tem mesmo a punição, a divisão de status social do trabalho, de um trabalho que vale mais, que vale menos, uma propagação assim de uma infinidade de formas de desigualdades, de reconhecimento de salários, de acessos, de oportunidades e uma série de coisas assim, em que o trabalho fica parecendo mesmo uma punição, especialmente para aqueles que vivem diferentes formas de opressão do homem pelo homem, infligida principalmente pelo trabalho. Mas isso não é expressão da vontade de Deus sobre o trabalho. Por outro lado, a gente também vê na contemporaneidade um excesso, ser workaholic e trabalhar demais, e a palavra da vez é produtividade, e tudo que aparece é um grande coro dizendo de como ser produtivo, e talvez no nosso contexto e na contemporaneidade a produtividade ter se tornado até um ídolo, na perspectiva de que eu sou o que eu faço, e se eu não estou fazendo, é uma forma de inexistência, de não ser. E aí sentir, por exemplo, a culpa pelo descanso, e aí se eu tenho que descansar, eu sinto uma profunda culpa, mas uma pessoa que se culpa ao descansar, ela se vê única e exclusivamente como uma mão de obra, ou como um fazedor de coisas, e acaba reduzindo a visão de ser humano única e exclusivamente ao trabalho, e até talvez um quesito identitário, e aí também é problemático. Então, no meio dessas visões conflitantes, é um pouco difícil ter um certo equilíbrio, uma visão ponderada do trabalho, inclusive do trabalho associado à virtude. Por exemplo, num texto conhecido de Provérbios que vai descrever a mulher virtuosa, ela é uma mulher que trabalha, e lá descreve diferentes formas inteligentes do trabalho dela. É uma analogia à sabedoria, mas a sabedoria ela é criativa, a sabedoria ela produz. Ela gera, ela é produtividade também. E a sabedoria na produtividade ilustrada na figura daquela mulher mostra um quesito importantíssimo para o trabalho, que é satisfação. Porque quando ela olha para o trabalho das suas mãos, ela fica satisfeita. E é nessa perspectiva de satisfação, e é nessa perspectiva de trabalhar e descansar, de trabalhar e realizar, de trabalhar e se alegrar, que vai consistir uma sabedoria virtuosa na visão de trabalho. Massa. Quer comentar, Jô? Nossa, é muito bacana quando você traz essa perspectiva bíblica do trabalho, porque como você bem falou, essa questão das visões de trabalho na nossa contemporaneidade, ela justamente mostra que eu sou aquilo que faço, né? Então, é uma busca frenética, às vezes, sabe, Thalise, que eu percebo essa busca frenética pelo desempenho.
Então, quando eu não tenho essa perspectiva bíblica do trabalho, eu acabo vivenciando, né, outras visões que não são bíblicas, e aí eu acabo desempenhando papéis. Então, eu quero me encontrar, né? Eu quero resultados a partir de um padrão que está sendo apresentado para mim. E aí eu fico em busca desse desempenho, e não vou percebendo o quão isso vai, a cada dia, afetando até na minha própria identidade. Porque se eu sou o que eu faço, e se eu vivo numa contemporaneidade onde é apresentado diversas formas, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, então isso fica muito conflituoso, acaba trazendo realmente, refletindo muito realmente na nossa identidade, e a gente acaba meio que se perdendo. E aí, a partir disso, né? Vai falar, Nay, alguma coisa? Eu acho que quando a gente para olhar sobre essa perspectiva do trabalho, eu acho que tem tudo a ver com a nossa identidade, assim, também, né? Então, por exemplo, se a minha visão é distorcida de trabalho, porque a minha própria identidade também já está distorcida, assim, né? Por exemplo, se eu preciso fazer para, então, ser aceito, fazer para poder ser alguém, então essa se torna a minha identidade, assim, e aí a gente já vai ter um grande problema aí né? E aí a gente não vai ser feito como a Thalys trouxe, né, esse provérbio dessa mulher, dessa satisfação, né? Não há satisfação, você acaba entrando agora nesse ritmo frenético agora de ter que desempenhar, e não é apenas um papel, são vários papéis que você vai tendo que desempenhar para não encontrar satisfação, mas para você satisfazer outros, enfim, é muito complexo. E aí é bom a gente até colocar aqui na roda, né? Mas o que seria de fato uma produtividade saudável, né? O que seria de fato? O que você pensa, Thalys, sobre? Quando a gente pensa assim, pelo menos eu fico fazendo altas reflexões às vezes na relação com o meu próprio trabalho. E às vezes eu me pergunto assim, o trabalho é sobre o quanto o trabalho me realiza como pessoa, ou o trabalho é sobre o que e para quem realizamos o nosso trabalho? E essa é uma questão importante de se responder para ter uma visão saudável de produtividade. Porque o problema não é produzir. Deus, inclusive, na palavra de Deus, recomenda que o nosso trabalho seja excelente. Deus condena a preguiça, essa espécie de amor frouxo pela vida, essa forma displicente de viver sem trabalhar ou sem ter noção de que nós estamos comissionados a um que fazer. Nós temos um que fazer. E a questão não é ter o que fazer apenas, é para quem fazemos ou quem nosso trabalho realiza. E uma visão saudável do trabalho é uma visão, e da produtividade, é uma visão onde a produtividade não tenha um fim em si mesmo. É uma visão onde a gente entende que essa relação entre os meios, os recursos que utilizamos e a produção final, ela tenha, em última instância, a glorificação e a feitura do que Deus quer que a gente faça. E essa é a visão adequada da produtividade. Se a gente tiver uma visão sobre produtividade adequada para uma realização de si mesmo, a gente vai reforçar estereótipos de status e desqualificar outras pessoas que não fazem o que a gente faz, ou como a gente faz, ou o que a gente faz. Agora, tenta pensar bem assim, a minha perspectiva sobre uma produtividade saudável. O que significa hoje ser dona de casa num status social? O quanto ser dona de casa te realiza? Como pessoa, como ser humano, nos ditames culturais que a gente tem. Se a gente for olhar para aquilo que a cultura e para aquilo que as pessoas impõem para nós, ser dona de casa é a pior coisa que tem, ou é
você, sei lá, não estudou para ir para nada, você só serve para fazer isso, assim. Ao meu ver, né? Eu pego até essa deixa aqui, eu tenho um primo aqui, né? Ele tem 10 anos. E aí eu tenho uma tia aqui que é dona de casa, né? E aí ele chega e fala, aí, cadê sua mãe? Né? Ela disse, minha mãe está trabalhando. E aí uma vez ele conversando com a minha tia, aí ele chegou e disse para mim, não, aí ele vendo minha tia lá, tal, em casa, ele disse, nossa, só minha mãe trabalha, né? Porque aqui ninguém trabalha, porque elas trabalham em casa, né? Então, olha a visão de uma criança de 10 anos, tipo assim, para ele, quem trabalha é a mãe que sai e que chega tarde. Mas, assim, ele não consegue perceber que, por exemplo, a minha tia que faz comida, que arruma a casa e tudo, ele não tem essa visão de trabalho. E eu disse, olha só, então quando você fala essa questão, assim, né, de uma dona de casa, então, realmente, essa visão é bem distorcida, né, do que é realmente esse trabalho. Sim, e se a gente continuar se perguntando nessa perspectiva, ok, que o quanto essa função, o exercício dessa expressão de trabalho me realiza se eu for única e exclusivamente dona de casa e essa for a minha função e destinação do meu empenho e trabalho. Mas tenta pensar uma casa, tenta pensar uma família sem uma pessoa ou pessoas que ocupem esse lugar de cuidado da casa, de cuidado com o outro, e tenta imaginar, em termos de valor, o quanto esse trabalho realiza. Não dá para ficar sem, né? A gente sabe que nós mesmos, como que temos vida fora, trabalhando fora, o quanto que não é nem só cansativo, mas o quanto que se faz necessário a gente, em algum momento, parar o que a gente faz fora para fazer o que tem dentro. Porque senão vai virar um caos. Sim, total. Meu marido e eu, quando a gente termina de fazer a arrumação dos donos de casa, assim, geralmente na terça-feira, no primeiro período da manhã, que a gente faz a maior parte de trabalho doméstico, quando a gente termina, a gente geralmente termina com uma oração, agradecendo a Deus por fazer desse espaço um espaço de aconchego, de suficiência para a vida, que talvez nenhum outro espaço, por mais enfeitado ou chique que seja, tenha a mesma representatividade. Porque a gente entende que enquanto a gente está fazendo isso, a gente está realizando alguma coisa, tornando esse espaço hospitaleiro, esse espaço acolhedor, não apenas para a gente, mas para quem passar por aqui. Organizando comidas para não jogar fora, entendendo que a visão disso é que a gente está realizando alguma coisa no mundo, não comendo mais do que precisa, ou não gastando mais do que precisa, ou tendo uma outra perspectiva de vida, de simplicidade, de uso inteligente dos recursos que a gente tem e que Deus abençoa. E é a tentativa que a gente faz. Às vezes a gente pode falhar nisso miseravelmente, de assim, não ser um tipo de trabalho que eu adoraria fazer, sabe? Eu particularmente odeio passar roupa, eu sou a favor de um mundo onde as roupas já viessem passadas e fossem autolimpantes, mas assim, eu entendo que o que nós estamos realizando quando fazemos isso tem a ver com a manutenção da vida, do corpo, de uma forma digna, com traços da criação. E essa é uma visão que vale a gente ponderar sobre a produtividade, assim, de forma saudável, e entender a necessidade do equilíbrio dessas visões, e entender que o trabalho não é só o quanto ele me realiza, mas o que eu realizo por meio do trabalho e para quem eu realizo. E é a resposta adequada dessa pergunta que vai dar para a gente uma perspectiva de produtividade saudável. Faz todo sentido, assim, eu acho que o que tu tá trazendo é um convite a gente se permitir olhar por um outro prisma, né? O nosso trabalho, a nossa produtividade e até como nós olhamos para as coisas simples da vida, assim, como um lavar a louça, assim, porque, por exemplo, eu acho que lavar a louça tem tudo a ver com produtividade, né? Se eu não lavar a louça, sei lá, uma semana, além de eu não ter mais louça, eu vou ter um
uma criação de bicho dentro de casa, assim. E o quanto que essa manutenção diária é importante, assim, né? Eu acho legal, assim, a gente se permitir olhar por todos os prismas das situações. Sim, e é muito curioso, por exemplo, o livro Liturgia do Ordinário tem um capítulo sobre o arrumar a cama. E a autora, ela faz uma analogia sensacional do quanto isso é profundamente teológico, porque arrumar a cama, quando a gente tenta desamassar as rugas, as dobraduras, é uma analogia à ordem que Deus dá para o caos, para as coisas massacradas, amassadas, reviradas, e o quanto que ao fazer isso a gente inclusive pode resgatar um sentido profundamente sagrado de ordenar cada caos em cada lugar como uma pequena demonstração do que Deus faz na sua obra criadora. Esse livro, ele é sensacional porque ele traz as coisas simples desde o acordar, né? O acordar, o escovar os dentes e tem tudo a ver com produtividade, assim, tem tudo a ver com trabalho, assim. E eu acho massa, assim, quando a gente dá essa oportunidade de se permitir, talvez, mudar a nossa ideia, né? A nossa concepção de algo, assim. Eu acho que o ser humano, ele é racional. Sei lá. Eu não sei, a gente é racional? A gente é né? muito mais. Amiga, acho que isso foi ato falho aí, hein? Eu fiquei pensando, o glúten não consegue raciocinar para saber o que ele está fazendo. Agora a gente consegue. Então, se Deus deu essa capacidade para nós, é para mudar também uma opinião e uma ideia talvez que seja equivocada. É isso que eu quero dizer. Sim. Uma outra ideia equivocada foi a separação do trabalho santo para o trabalho profano, o clérigo e as coisas do mundo. E é muito interessante, por exemplo, tem um livro do Timothy Keller que conta isso assim com maestria. Ele fala assim, imagina que você passa do lado de uma mesa e vê um livro de biografia em cima dessa mesa, com um título parecido com Biografia de um Grande Homem de Deus. Quem a gente imediatamente imagina que está sendo descrito nesse livro? Muito provavelmente um pastor, um missionário, alguém que foi para a África, sei lá, ou qualquer coisa nessa perspectiva. E ele diz que pode ser um contador, que está ali exercendo a vontade de Deus sobre a economia, dando a César o que é de César. E como cristão, dando a Deus o que é de Deus. E às vezes a gente pode olhar os trabalhos comuns, cotidianos, ordinários e não conseguir ver ali uma expressão da vontade de Deus. Mas essa é uma perspectiva muito dualista ou pequena da vontade de Deus, porque Deus ele tem uma promessa por meio de Cristo de restabelecer todas as coisas. E por meio de Cristo, não apenas pelo nosso trabalho, mas o nosso trabalho pode ser a ilustração desse trabalho criativo de Deus. E aí Deus tem uma vontade sobre a economia, Deus tem uma vontade sobre saúde pública, Deus tem uma vontade sobre educação, Deus tem uma vontade sobre instituições de ensino, Deus tem uma vontade sobre o seu armário, sobre o número de roupas que você tem. Deus tem uma vontade sobre todas as coisas e todos os trabalhos que a gente faz nesse sentido, orientados pela vontade de Deus, é ser de Deus e é ser obreiro de Deus. E não reforçar essa ideia de que existe um trabalho mais santo do que o outro. Claro e evidentemente que existem limites éticos e de moralidade, mas eu estou falando que dentro dos limites éticos e de moralidade, Deus ele tem uma vontade sobre todas as coisas e o nosso trabalho pode ser uma resposta a essa vontade de Deus e uma participação ao trabalho de Deus, ou então pode ser uma visão desequilibrada, não saudável, como se alguém tivesse que deixar o tempo todo o seu trabalho, os seus espaços, as suas relações para ser, sei lá, um missionário em algum lugar, mas a gente é missionário onde a gente está. O estabelecimento da paz parte de onde estamos. Às vezes é mais fácil amar a África inteira do que o seu vizinho fazendo barulho. Isso que eu te digo, Thalise. Então, assim,
a gente precisa ter esse olhar um pouco mais integrado da fé e trabalho e não ter uma visão fragmentada, esmiuçada, assim, em muitos pedaços, a ponto da gente não dar conta de significar ou de entender qual é a nossa atuação como trabalho. Eu acho que diante disso tudo aí que você trouxe a nós, fica uma pergunta assim, muito no ar, né? Onde nos perdemos? Boa pergunta, assim, quando a gente vai pensar, ok, Deus dando ordem a todo caos, fazendo e olhando o fruto do seu trabalho e achando muito bom e experimentando comunhão, harmonia, coesão naquilo que ele fazia. E aí onde é que nós nos perdemos quando vamos reproduzir a semelhança de Deus o trabalho? Eu acho que a gente se perdeu na tentação de trocar o amor pelo desempenho. A gente pode ser um fazedor de coisas, como numa pista de desempenho, e ter uma performance legal, mas se a gente substitui o amor como motivação do nosso trabalho, eu acho que a gente se perde geral. E a gente se perde em algumas tentações. Eu gosto muito do texto de Mateus, o capítulo 4, que descreve a tentação de Jesus, mas é muito bacana assim, porque no capítulo 3, Jesus recebe uma declaração de amor de Deus, e ele ouve uma voz do céu, assim, dizendo: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. E imagina, né? Ele ouve Deus falando que ama ele numa declaração pública de amor, e no momento seguinte diz assim: então veio Jesus da Galileia e tal. E aí quando Jesus está lá e ele ouve essa voz do céu, é o versículo seguinte, assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente, quando pensa que vai ouvir Deus dizendo que ama a gente, você pensa que a cena do capítulo seguinte é você sendo conduzido ao ápice do sucesso e da vitória, mas Deus disse: eu amo meu filho, tá aí alguém em quem eu me comprazo, é este o meu filho amado. E imediatamente Jesus é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E as tentações que o diabo colocou a Jesus, primeiro foi essa tentação de um ego enfeitado, de não só ser, mas parecer que é. E ele foi e tentou Jesus a provar o seu poder por meio de ser prodigioso e transformar pedra em pão. E ele teve a tentação de ser relevante. A gente se perde quando a gente pensa que o nosso trabalho é ser relevante. Quando a gente pensa que a nossa missão é ser relevante. E quando, ao ser relevante, isso fica associado à nossa identidade. Mas a nossa identidade, ela está à semelhança de Jesus no capítulo 3, em Filho amado em quem não me compraz. Ela está em Cristo. E a tentação de ser relevante, quando você tem convicção do amor, não é que você nunca faz nada relevante. Jesus, ele fez coisas muito poderosas e muito relevantes. Qual é a relevância, acho que, do alívio da dor? Jesus alimentou, Jesus ajudou, curou muitas pessoas, todas essas coisas são relevantes, mas quando ele foi tentado a provar o seu poder ou a sua relevância numa demonstração prodigiosa, ele se recusou e se apegou à palavra de Deus e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a missão de Jesus não era ser relevante, não era resolver todos os problemas da humanidade agora e naquele momento que ele estava. A missão de Jesus era o anúncio da verdade e da palavra de Deus. E quando uma coisa estiver em detrimento de outra, eu me apego à palavra de Deus ou eu sou relevante, não é negociável. Porque se for negociável, é onde a gente se perde. Depois, logo após, e assim, só para mostrar o quanto que a irrelevância de Jesus nesse sentido é sensacional,
que Jesus, ele demonstrou a irrelevância como vocação divina, porque foi assim, como pessoa vulnerável, que Jesus demonstrou o mais perfeito amor de Deus. Não foi tomando o trono de Herodes, não foi ocupando espaços políticos, não foi ocupando grandes tronos, não foi ocupando espaços privilegiados de status social. Ele nasceu numa família empobrecida, carpinteiro, pessoa comum, de um lugar comum. Ele não provou e não fez uma demonstração tão perfeita do amor de Deus pela sua relevância. Muito pelo contrário, foi resistindo inclusive à tentação de ser poderoso. Ele poderia muitas vezes falar: Jesus, faz igual Elias, desce fogo aqui, mata esse tanto de gente. Ele não demonstrou amor pelo poder, pelo controle dos outros, pela imposição, mas pelo apego à palavra verdadeira de Deus, capaz de transformar todas as coisas. Jesus, ele resistiu à tentação de ser espetacular, porque uma outra tentação que o diabo apresentou para ele no deserto transportou ele para a cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem ao seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Jesus, ele sim fez coisas espetaculares. Tem coisa mais espetacular do que devolver uma filha viva para o seu pai, como ele fez para o Jairo. Tem coisa mais espetacular do que falar: Lázaro, vem para fora. Jesus fez coisas espetaculares, mas, de novo, quando o trabalho dele foi tentado a ser posto à amostra e se torne um super-homem, assim, sabe, pula daqui que os anjos vêm voando e te pegam, Jesus se recusou. E ele se recusou à tentação desse ser espetacular de se mostrar. Jesus recusou se mostrar. E muitas vezes, quando alguém chegava e falava assim: ó, bom mestre e tal, ele falava: não, bom é o Pai que está no céu, porque ele decidiu fazer um trabalho em conjunto e ele não mostrou a semelhança, talvez, da nossa visão de sucesso hoje, o sucesso de quem veio do nada e conseguiu tudo sozinho. Não, assim, Jesus, ele vem de Deus, ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, que é o texto de Filipenses. Antes, ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma humana e indo até a morte, e morte de cruz. E ele não se perdeu no trabalho e na missão que ele estava se realizando na tentativa de se mostrar. Eu vim do nada e agora eu sou um vencedor. E aí, às vezes, a gente se pergunta: que história nos inspira mais, ou que história inspira a nossa produtividade? Alguém que vem do nada, faz tudo sozinho, é espetacular, é relevante, ou a história de alguém que é Deus, que é tudo e topa ser, assim, um Zé Ninguém como a gente mesmo? E se recusa ao espetáculo, e se recusa a transformar pedra em pão, mesmo com fome, com escassez, e se apega à palavra de Deus. E talvez a gente se pergunta: qual é a história que mais inspira a nossa produtividade? É uma resposta muito boa para se dar. E por fim, Jesus, ele resistiu à tentação de ser poderoso. É interessante, assim, essa perspectiva de usurpação, de ser igual a Deus, porque ele não se apegou ao poder divino. E às vezes, na nossa produtividade, a gente se vincula muito mais ao poder do que ao amor. E aí, não é estranho parecer mais fácil querer ser um Deus do que amar a Deus. Aí não parece ser estranho querer controlar as pessoas do que amar as pessoas livres. E aí o poder, nessa perspectiva, aparece como um substituto do amor. E às vezes trabalho é poder. Mas a perspectiva de Deus, assim, para a gente não ficar perdido, é justamente entender que trabalho é amor e não poder. E Jesus, ele foi do deserto até a cruz só amando.
única e exclusivamente amando. Poderia estralar assim e metralhar todo mundo. Poderia falar, você discordou de mim, cala a boca. Cancelar todo mundo, fazer um motim, sei lá, qualquer coisa. Mas ele foi do deserto até a cruz só amando, porque ele era amado. Porque ele era um filho amado em quem Deus se comprazia. E quando a gente nota que, assim, o Cristo encarnado, ele não fez tudo. Solicitaram que ele reinasse, acabasse com dominação de Roma, solicitaram que ele dividisse herança, solicitaram que ele colocasse alguém à direita ou à esquerda dele na hora que foi no céu, fosse para o céu, e Jesus se recusou a todas essas coisas. Ele não fez tudo por todos, mas ele fez absolutamente tudo o que o Pai pediu. E quando a gente faz assim, isso é se encontrar, isso não é ser perdido na nossa relação com o trabalho. E eu acho que aí vale trocar a pergunta de não só onde nos perdemos, mas onde nos encontramos. E aí eis a questão, enjoada, onde é que a gente se encontra? Eita, meu Deus. Eu estava aqui, né, enquanto você estava explanando aí sobre essa passagem da tentação de Jesus, e aí você traz esses 3 pontos, né, que é a tentação de ser espetacular, a tentação de ser relevante, a tentação de ser poderoso, ou seja, 3 pontos interessantes e confrontantes. E quando você faz a pergunta assim, de onde nos encontramos, né? Eu penso que precisamos realmente... O tema dessa semana, né? É um convite à pausa, né? E justamente precisamos fazer essas pausas para avaliarmos a nossa vida, né? De forma curada. E nessa questão da produtividade, você trouxe 3 tópicos muito confrontadores, para que a gente possa realmente observar o nosso trabalho e aí a gente agora alinhar. Será que o que eu estou fazendo, eu estou buscando realmente esse espetáculo, ou eu estou fazendo realmente por amor, por reconhecimento a esse Deus, como resposta àquilo que você tanto fala, né? Nós vivermos a nossa vida como uma resposta, né? Desse cuidado de Deus conosco, e aí tudo que vem às nossas mãos a gente faz, né, em forma de gratidão, de amor, com excelência. Então, é mais do que pertinente realmente a gente parar para avaliarmos as nossas vidas de forma curada. E toda vez quando eu falo isso de forma curada, requer tempo, requer disponibilidade, requer intencionalidade. Então, precisamos, de fato, voltar para o caminho de casa, né? E voltar tem a ver com isso, com pausa, de parar, de você fazer essa avaliação e de realmente sermos honestos conosco mesmo, né? E você trouxe, eu faço porque eu quero ser relevante, eu faço porque eu quero ser poderoso, ou eu faço como reconhecimento do que Deus tem me dado, né? E aí, como resposta, eu sirvo por amor, faço com excelência, e nisso eu sei quem eu sou em Cristo, e aí com certeza eu vou encontrar nele a satisfação, né? A minha satisfação não vai ser pelo que eu faço, mas a minha satisfação vai ser porque eu estou fazendo aquilo que ele quer, né? E aí é como você falou, é se parecer com Jesus. Jesus, ele fez justamente aquilo que o Pai queria. Então fica esse convite para a gente de realmente fazermos o que o Pai quer. E para nós sabermos o que o Pai quer, precisamos realmente parar para nós nos escutarmos e nós nos avaliarmos. Muito profundo, tá? Que você trouxe para nós. E aí, Mai? Estava aqui nas minhas anotações. Peraí. Não, anotações não, tem outro nome. Anotativas. Nas minhas anotativas. Eu acho que eu fiquei pensando muito sobre onde a gente se perdeu e onde a gente se encontra, né? E eu acho que, assim, se a gente se perdeu porque a gente saiu do centro da vontade de Deus,
Então, a única forma de nos encontrarmos é voltar para esse centro, né? Onde tudo que eu faço tenha como único propósito, que é glorificar o nome desse Deus. E muitas vezes a gente não coloca o nosso trabalho, a nossa produtividade como algo que precise glorificar o nome desse Deus, assim. E aí a gente acha que glorificar a Deus é só não pecar, né? Mas aí aquele pecado tipo assim, não posso matar, roubar, adulterar, fornicar. Mas se eu trabalho em excesso, se eu trabalho em falta, se eu não trabalho, eu também estou pecando. Então, a minha forma de como eu vou lidar e como eu vou viver esse trabalho também precisa ser para glorificar o nome de Deus, né? E se eu glorifico o nome de Deus, então eu vou ter uma produtividade saudável, né? Se eu estou glorificando a Deus, então eu não vou querer estar no topo, onde talvez eu não fui convidada e não nasci para estar no topo, porque eu também acho que tem pessoas que se sobressaem sobre as outras. Tem pessoas que são mega inteligentes, que têm facilidade para aprender, 4, 5 línguas. São pessoas que têm facilidade para ler um artigo e gravar todo aquele artigo, e tudo bem, entendeu? Agora, tem pessoas que não têm essa mesma condição e não deixam de ser menos importantes por causa disso. O problema é que muitas vezes eu quero ser o que o outro é, ou eu quero fazer o que o outro faz. E aí eu tô sendo tudo aquilo que Deus talvez não me chamou para ser. E aí eu vou acabar fazendo tudo da forma mais desordenada possível. Então eu acho que, assim, se eu pudesse resumir hoje, essa questão é voltar os meus olhos para o centro da vontade de Deus, e que a minha produtividade, que o meu trabalho, que a minha forma de ver isso glorifique esse Deus, né? Que, afinal de contas, a gente foi criado para glorificar o nome dele, né? Então, é isso, assim. Eu acho que é basicamente isso. Pegando só isso que a Mai fala, só para um adendo, né? Como diz, abrindo um parênteses. Ai, que palavra chique. Sim. Não é, gente? Adendo. Ai, quero ser assim, Deus! Então, eu acho que muito disso, desse não olhar pelo o trabalho, tem a ver com a dicotomia, né? Então, assim, eu não consigo me ver como essa pessoa integral, né? Então, eu acabo dicotomizando a questão do trabalho, tem a ver comigo, com a minha esfera, assim, é eu e pronto, eu trabalho, eu faço. E as outras questões espirituais, né, que o pessoal acaba dicotomizando, e eu não consigo enxergar o trabalho e tudo que me envolve como parte da minha espiritualidade. Não tem separação, não tem essa divisão. E aí eu vou começar a enxergar esse trabalho, seja em qual esfera for, dona de casa, artesão, artista, advogado, poliglota, psicólogo, enfim. Eu vou entender que eu estou ali cumprindo aquilo que Deus confiou a mim, né? Então, eu acho que é começar a gente pensar se a gente realmente, às vezes, não estamos vivendo de forma dicotomizada, porque a Bíblia fala que eu tenho que glorificar a Deus em tudo, né? Em tudo que você faz, né? Você glorifique ao Senhor. Então, seja, como foi citado aqui, né? A liturgia do ordinário, seja arrumando a cama, seja acordando, seja tomando café, ou seja, no seu dia a dia, no seu ordinário. E muitas vezes a gente só quer dar glória para Deus, só quer glorificar a Deus no extraordinário, né? Nas outras esferas. E aí a gente acaba não compreendendo que a maior parte do tempo que a gente vive é no ordinário. A gente vive a maior parte do tempo no ordinário, e aí a gente acaba não glorificando a Deus por conta justamente dessa visão dicotomizada. Então a gente precisa realmente nos avaliarmos para vermos se a gente está tendo essa compreensão dessa nossa integralidade. E aí pensar essa resposta de onde é que nos encontramos. E aí, sei lá, quem está ouvindo pode pensar, nossa, eu vim aqui para ouvir, sei lá, 5 dicas de produtividade, ou de como ser mais produtivo, ou como não procrastinar. 7 passos do sucesso. Ou alguma coisa desse tipo, e você pode estar frustrado agora, assim.
O objetivo era esse mesmo, é frustrar a nossa visão de trabalho e confrontar ela com a palavra de Deus. E a gente vai encontrar e nos encontrar numa visão equilibrada de produtividade em Deus, no amor de Deus, no trabalho de Deus, participando do que Deus está fazendo. Recusando essas cortesias da vida diária, desses status do ser produtivo, ou de fazer isso com uma finalidade de glorificação de si mesmo, ou de realização de si mesmo, e sair dessa trilha do caminho da relevância e passar para a trilha da oração. Tem o lema dos puritanos, né? Era ora e trabalha, assim, ora e labora. É entender que a espiritualidade e a identidade, ela precisa ser fundamentada única e exclusivamente no primeiro amor de Deus. Houve uma época que até a palavra teologia significava união com Deus em oração. Ela não era uma disciplina, não valia nota, não era quem falava mais grego ou hebraico. Era união com Deus em oração, como submissão ao trabalho de Deus. E é retomar esse caminho da oração, da espiritualidade, de uma visão integrada da fé cristã com o trabalho, e significar o trabalho a partir da fé, e não fazer do trabalho uma produção de fé. E a partir disso entender que nessa trilha da saída da relevância para a oração, a gente vai perceber que os nossos ouvidos estarão abertos para escutar vez após vez o amor de Deus para cada questão que a gente tiver como tarefa na vida. E aí a gente vai entender que não há trabalho humano no mundo que resolva o problema do mundo. E é deixar o campo estritamente moral, do fazedor de coisas corretas, para o sobrenatural, e entender que o nosso trabalho, então, é trabalhar no que Deus está realizando. E dessa forma, ser trabalhador e participar ativamente do trabalho de Deus é ser parecido com Deus. E isso não é de forma nenhuma fazer com que a gente só fique recluso e sem fazer nada, mas ao mesmo tempo é entender que nós somos chamados por um trabalho de excelência, por um trabalho com diligência, com criatividade, mas nenhuma dessas coisas é para a gente mesmo. Todas essas coisas é para Deus e por meio de Deus, por meio da capacitação de Deus, do que Deus faz. E é isso aí. E aí, falar, poxa, mas eu estava esperando outra coisa, assim, mas eu estou falando justamente de uma integração de fé e trabalho. Estou falando que é um livro muito bom para quem quiser ler, do Timothy Keller. Também estou falando do perfil do líder cristão do século XXI, de um padre católico que escreveu, R. Nguyen, que eu falei a maior parte baseado nessa leitura, na própria liturgia do ordinário e, sobretudo, nas escrituras, que mostra para a gente como viver, como trabalhar, como descansar, como existir sem dualidades. A igreja de Tessalônica, por exemplo, teve uma turma que falou, não, vamos trabalhar mais, Jesus vai voltar, a gente senta aqui e espera. E Paulo teve que escrever uma carta, está na Bíblia, quem não trabalha, não coma também. Então, eu estava dizendo assim, fica varziano, morgando aí, seu preguiçoso. Não, gente, está na Bíblia, um texto lá, uma epístola paulina falando, gente, vamos trabalhar, existe excelência, existe o que fazer. A gente pode fazer isso com criatividade, sem preguiça, de forma ordenada, organizada, mas tudo isso tem que ser em Deus, para Deus, por meio de Deus, para a glorificação de Deus. E essa é a justa visão equilibrada da nossa produtividade, do nosso trabalho. E que bom, né? É as boas novas que nós temos, né? Eu acho que isso é um bálsamo para nós, assim. Porque é um confronto, mas também é algo onde a gente pode descansar, assim. Porque se Deus, ele inaugura o mundo trabalhando, é porque quando ele nos cria, ele sabe que a gente iria dar conta de exercer esse trabalho. Então, é descansar, assim, sabe? É entender que
em Deus a gente vai dar conta de fazer aquilo que a gente foi chamado para ser. E isso me traz uma paz no coração muito grande, assim. Para fazer o que for, assim, para fazer as coisas de casa. Para quem me conhece sabe que eu adoro fazer as coisas de casa, mas também para fazer outras coisas onde eu sou desafiada a fazer talvez aquilo que me tire dessa zona de conforto, mas entendendo que esse Deus é um Deus que capacita, né? Então, para mim, é as boas novas, assim, nessa área, assim. Fico muito grata a Deus por servir um Deus que pensou em cada detalhe, assim. Ele não simplesmente traz a existência dos seres humanos e deixa aí sem um manual de instrução, né? Ele faz a gente, cria a gente, mas nos deixa um manual, né? Nos deixa um guia, nos deixa... Então, assim, se você falou, né, Thalys, eu estava esperando 7 guias práticos, assim, a gente tem a Bíblia, né? E esses são os melhores guias para a gente ter sucesso, para a gente viver bem, para a gente enriquecer, inclusive, para a gente ter um bom casamento, ser bom filho. Então, assim, na realidade, a gente tem esses passos. A gente tem preguiça de ler e buscar as respostas de Deus. A gente já quer tudo mastigado por outras pessoas, né? Então, eu acho que é isso, assim, a minha consideração final. A minha consideração também é de gratidão a Deus. Eu também concordo contigo, Mai, por esse confronto, mas é um confronto, sabe? Tipo assim, ele não está apenas nos exortando, está confrontando e pronto, deixa a gente de lado. Não, ele é o bom pastor, né? É o bom pastor que está ali com aquele cajado, mas está puxando e está orientando, está confrontando, mas já está nos guiando, já está nos orientando e está nos mostrando para ele, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o Deus que a gente serve, né? Que confronta, mas que ao mesmo tempo ele está nos guiando para ele. É lindo, gente. É lindo. E eu estou muito grata a Deus por ter escutado tudo isso. É maravilhoso, né? Eu acho que a gente pode encerrar, né, Joab? Eu gostaria de agradecer. Thalys, você quer falar mais alguma coisa? Sim, eu agradeço. Muito obrigada, gente, pela companhia. Também obrigado por quem vai se prestar a ouvir. A gente está aqui também para ouvir também quem vai ouvir. E se as pessoas tiverem suas queixas, pode encaminhar para a Maiara. Mas falando sério, é muito bom fazer as pazes com Deus, alinhar o nosso coração e ressignificar a nossa forma de ser e de estar no mundo, de trabalhar neste mundo. Isso vai fazer muita, muita, muita diferença para a forma como a gente vai compreender trabalho, para a forma como a gente vai ser saudável na relação com a produtividade, com a forma que quando a gente se notar perdido, saber onde encontrar. A ideia essa, de alinhar primeiro o coração, resolver esse tumulto interior das diferentes vertentes que vai dizer faça muito, faça nada, e entender a que viemos, o que fazemos e para quem fazemos. E isso é muito bom, vai desabastar o coração, eliminar os tumultos e ajudar a gente a tomar decisões acertadas sobre o trabalho. Que bom. Thalys, nós queremos te agradecer por partilhar, né, do seu conhecimento com a gente, daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, porque eu sei que o que foi falado aqui veio de Deus diretamente, né, do trono de Deus para você. Então, assim, nós somos muito gratas por ter alguém tão conectada ao Pai, sabe? Para caminhar junto. Eu acho que essa faz toda a diferença, assim. É por isso que dá tão certo, é por isso que te ouvir é sempre muito prazeroso, assim, porque a gente sabe que a fonte é segura, assim. Então, nós queremos, em nome da escola, né, em nome do Avalante também, te agradecer, dizer que você é uma menina muito preciosa para nós, quebra aí todos os nossos galhos e árvores inteiras, muitas vezes. Mais galhos.
ultimamente tem sido assim aquelas árvores antigas, assim, difíceis. Enfim, né? Será que eu nós acho somos que árvores? eu acho que essa escola, essa semana, né, de autocuidado e a escola em si de autocuidado não teria sentido sem você caminhando ao nosso lado, sabe? E nós somos muito gratas a Deus, assim, por ter você na nossa vida, por ter você por perto. Maravilhosa! E é isso, assim, gente, muito obrigada por escutar, por estar com a gente nessa semana. Fiquem ligados que ainda tem mais. E é isso, assim, se vocês precisarem de alguma coisa, corre aí no grupo, chama aí no privado, dá um jeito, né? Não passa por nada sozinho, né? E é isso, Tá aí, Jô, galera. muito obrigada, tá? Por a companhia. Beleza! Maravilha, gente. Amei passar esse momento com vocês. Encontro maravilhoso, gente. Obrigada pela companhia, gente. Um abraço bem demorado, que agora eu abraço mesmo. E, hipoteticamente, a gente está na quarentena, por vídeo, nós estamos nos abraçando, mas é só figurativamente. Então é isso, gente. Até mais.